Juízes, capítulo de número 6. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Amém. Sou ali da Igreja Assembleia de Deus, congregação do Templo, pastoreada pelo presbítero Ademilton. A gente também serve o Senhor, como vice-superintendente, também professor, Escola Bíblica Dominical dos Jovens, e também vice-coordenador da Escola Bíblica Dominical. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Graças a Deus. Glória. Glória a Deus. Todos encontraram, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Juízes, capítulo 6, versículo de número 11. Amém. Vai nos dizer o seguinte: o anjo de Yahvé veio e assentou sobre o grande carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abizé. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e o saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé é conosco, por que nos sobreveio todas essas calamidades? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, a fim não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a tua força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos dos midianitas. Ora, não sou eu que te enviei? Ai de mim, meu Senhor, constentou Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menor, menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. Contudo, Gideão replicou: e se encontrou graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu estás de fato falando comigo. Não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga-me minha oferta, e depois diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que volte. Amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia. A minha tradução é bastante diferente da dos irmãos. É a tradução King James atualizada, por isso a tradução é diferente da leitura, mas se trata da mesma palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós sabemos que o povo de Israel, eles viviam uma vida de altos e baixos. Eles eram um povo que mudava de opinião a todos os momentos. Israel, Deus tinha libertado Israel do cativeiro egípcio,
através de Moisés e trouxe para a terra prometida, cumprindo-se através da vida de Josué. Aleluia. Mas a Bíblia diz que o povo, ele mudava de opinião. O povo, quando estava vivendo a vida boa, quando Deus estava abençoando o povo, a Bíblia diz que o povo, ele deixava Deus, abandonava ao Senhor e passava-se a adorar a outros deuses, fazendo o que não agradava aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus, então, ele vai entregar o povo de Israel nas mãos dos midianitas, para que se torne escravo dos midianitas durante 7 anos. O próprio Deus permitiu que os midianitas viessem sobre a terra de Israel e destruísse tudo quanto o povo tinha. A Bíblia diz que os midianitas, ele vinha, destruía com as lavouras, com as plantações, com os gados, tomava tudo que o povo de Israel havia semeado sobre a terra. Então, a Bíblia diz que Deus o permitiu, por quê? Porque o povo tinha abandonado ao Senhor. O povo tinha se esquecido do que Deus havia feito com eles quando eles estavam na terra do Egito. Então Deus permitiu tudo isso. Mas quando nós lemos aqui, irmãos, no capítulo 6, versículo 11 de Juízes, nós vamos observar que o anjo do Senhor apareceu para um filho de Joás chamado Gideão. A Bíblia diz que este Gideão, ele pertencia à tribo de Manassés, e ele estava, aleluia, diante de um lagar, dentro de um lagar, plantando trigo, aleluia, para se esconder das vistas dos midianitas. Ele está dentro de um lagar, malhando o trigo, aleluia, fazendo a sua plantação dentro de um lagar. E nós sabemos que o lagar aqui não é um lugar apropriado para plantar-se trigo, senão em uma lavoura, lugar aberto, lugar arejado. Mas o lagar é um lugar onde o povo, ele utilizava para pisar as uvas e extrair da uva o vinho para trazer para a sua casa. Mas a Bíblia diz que Gideão, ele está dentro de um lagar, malhando o trigo, ou seja, plantando o trigo dentro de um lagar. Qual a estratégia? A estratégia de Gideão é: se eu for para um lagar, para um lugar impropriado, aonde está escondido as vistas dos midianitas, eu vou malhar o trigo, eu vou plantar o trigo, e ele vai vindo, vai destruir com as minhas lavouras. Porque, quem sabe, Gideão aqui ele está pensando: eu vou para dentro de um lagar, porque se eu plantar dentro de um lagar, os midianitas jamais vão pensar que dentro do lagar eu vou plantar o trigo. Mas, aleluia, Gideão está lá dentro de um lagar, e de repente, quem aparece? O anjo do Senhor aparece para Gideão, assentado sobre, aleluia, um lugar. E a Bíblia diz que o anjo disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão, ele olha para o anjo e diz: como assim? Como que o Senhor é comigo? E o anjo vai explicar toda a situação aqui para Gideão. Gideão dentro de um lagar, o lagar onde deveria pisar as uvas, para extrair da uva o vinho, para trazer para a sua mesa e se alegrar com sua família. Gideão está malhando o trigo, ou seja, plantando o trigo. Gideão aqui, ele preferiu, irmãos, aleluia, ficar sem vinho, ou por que não dizer, ficar sem alegria, porque o vinho na Bíblia representa a alegria. Gideão, ele preferiu
se eu for para dentro de um lagar, malhar o trigo ou plantar o trigo, não vai me faltar alimento na minha mesa. Ou seja, por quê? Porque do trigo, irmãos, é da onde vem o pão. E Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. É Gideão dizendo: eu prefiro não ter alegria, eu prefiro não ter felicidade, mas eu não posso ficar com falta de pão, que é Jesus de Nazaré. Gideão está dentro de um lagar, plantando o trigo, aleluia. Tem uma estratégia, aleluia. Gideão está dizendo: eu vou para dentro de um lagar. Tem gente que pensa que a gente é maluco, ou por que não dizer, quantas das vezes alguém olhou para você e disse: você é doido, você é maluco, não vai dar certo, esses planos não vai adiantar, esses projetos não vai para frente. É o povo dizendo: dentro do lagar não vai dar certo. Gideão escolheu um lugar inapropriado para plantar o trigo. Às vezes a gente tem que tomar decisão, como Gideão, a investir aonde ninguém acredita, plantar aonde ninguém diz que não vai crescer. Gideão está dentro de um lagar, está dizendo: eu sei que aqui não é lugar inapropriado, mas se eu for para dentro do lagar, os midianitas não vai conseguir destruir a minha plantação. Eu tenho uma palavra para você nesta noite: desça no lagar, investe no lagar, planta no lagar, rega no lagar, porque pode o inimigo invadir a terra, mas o que você tem no lagar vai permanecer para todo sempre. Gideão, ele está dentro de um lagar plantando trigo, e dentro do lagar um anjo vai aparecer para eles e vai dar algumas qualidades que ele jamais pensou que tinha. A primeira, o anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão tinha valor e ele não sabia. Eu vou te mostrar lá na frente que ele não sabia. Gideão, ele tinha valor e ele não sabia. O anjo disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Muita gente pode ter olhado para você e dizer: você não tem valor, você não presta, você não vai ser ninguém. Mas eu te digo nesta noite: você tem valor para Deus. Aí o anjo, Gideão vai dizer ao anjo: como que o Senhor é comigo, se o Senhor nos permitiu tudo isto? Onde é que está aquilo que nossos pais nos falaram quando Ele nos tirou da terra do Egito? Nossos pais nos contaram as maravilhas, nossos pais nos contaram os milagres, nossos pais nos contaram como Deus nos libertou da terra do Egito. Nossos pais contaram história, mas agora tudo isso nos sobreveio sobre nossas vidas. É mentira o que nos contaram. Era história de carochinha que falaram para mim. Era história de carochinha que falaram para, aleluia, para a minha vida. Ou seja, muitas pessoas podem não acreditar naquilo que Deus já usou profetas para te dizer. Mas nesta noite você pode ter entrado aqui dizendo: eu não acredito mais, eu não confio mais, eu não vou acreditar mais, eu não vou crer mais. Mas nesta noite eu quero te dizer: creia tão somente que o Senhor é contigo. E ele disse mais: como assim? A minha família é menor. E tem uma coisa para dizer para o Senhor hoje: o que é? Eu sou o mais desprezível, desprezado dentro da minha família. Eu sou o menor da minha casa. Você sabe o que Gideão está dizendo? Eu não tenho nenhum valor, que nem direito da primogenitura eu tenho. Por quê? Porque se a gente for olhar para a cultura judaica, quando o pai estava velho, perto da morte, percebendo que ia morrer, seus dias de vida ia fitar,
ele chamava o primogênito mais velho para abençoar com direito da primogenitura a herança. Todas as bênçãos do pai passam para o filho mais velho. Então Gideão, ele disse: eu sou menor na minha casa. Ele dizendo: eu sou tanto desprezado, eu não tenho nem o valor que nem direito da primogenitura eu tenho. Eu sou menor na minha casa, eu não tenho direito da herança dos meus pais, eu não tenho direito de gozar daquilo que o meu pai tem. Quem é que tem direito? É meu irmão mais velho, é a tribo mais velha que tem direito. Aleluia. Mas nesta noite, aleluia, talvez a gente entrou aqui ou vocês entraram dizendo: eu não tenho valor, eu sou desprezado dentro de casa, eu sou rejeitado dentro de casa, eu sou menor dentro da minha família, não tenho valor, que minha família me despreza, me abandona, me rejeita. Mas eu quero te dizer, Gideão, nesta noite, Deus, ele vai enviar anjo onde quer que você esteja. E sabe, você está em um lugar sendo rejeitado, humilhado, mas Deus, ele vai mandar um anjo te visitar dizendo: você tem valor. Porque não lembrar de Davi? Davi, ele era o filho mais novo, mas Deus, ele tinha um projeto para a vida de Davi. E quando Saul, ele desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que Deus, ele vai falar com Samuel e vai dizer: enche o teu vaso e vai à casa de Jessé o Belamita e ungirá segundo o filho dele para ser rei de Israel. A Bíblia diz que Samuel, ele encheu o seu vaso, ele foi até a casa de Jessé, e nós sabemos o contexto histórico, que quando ele chega na casa de Jessé, passa todos os filhos de Jessé, e Deus não aceitou nenhum. Mas Deus manda perguntar, Samuel perguntar a Jessé, dizendo: pergunta a ele se ainda há alguém. Ele diz, Jessé diz: ainda há o mais novo, ele está no campo apacentando as minhas ovelhas. E a Bíblia diz que Samuel disse: ninguém se assentará na mesa até que este menor lhe chegue. E a Bíblia diz que veio Davi dos campos, depois de ter apacentado as ovelhas. E a Bíblia diz que ele veio, e quando ele chegou na sala, a Bíblia diz que Samuel derramou um vaso de azeite e ungiu o menor que não tinha valor dentro de casa, ungiu o menor que era desprezado dentro de casa, ungiu o menor que era rejeitado dentro de casa. Talvez você entrou aqui dizendo: eu sou menor, eu não tenho valor, eu sou desprezado na minha casa, eu sou rejeitado. Mas nesta noite eu te digo, assim como Deus achou Davi, ele vai te achar, e ele vai dizer nesta noite: achei o meu escolhido para ser rei de Israel. Deixa eu ver quem é escolhido de Deus nesta noite. Deixa eu ver quem é escolhido. Quem é escolhido adora. Quem é escolhido adora a Deus. Ele era o menor, mas ele era escolhido. Ele era desprezado, mas ele era escolhido. Porque não lembrar, irmão, também de Jefté, livro dos Juízes, quando Jefté, por ser filho bastardo, filho de uma prostituta, e quando Jefté, Gileade morre, a Bíblia diz que os filhos mais velhos de Gileade expulsa Jefté de dentro de casa, porque era filho de uma mulher prostituta, e eles expulsaram Jefté de dentro de casa. Mas a Bíblia diz que um dia veio guerra sobre Israel, veio os inimigos de Israel e afrontou o povo de Gileade. E a Bíblia diz que eles teve que chamar Jefté para ser capitão do exército e liderar aquela guerra. Aleluia! Ele precisou chamar alguém que ele expulsou. Eles precisaram chamar alguém que eles colocaram para fora de casa.
casa. Eles precisaram chamar alguém que um dia eles rejeitaram. Talvez você está sendo rejeitado não sei aonde. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa, pode ser na sua igreja, mas Deus, Ele é contigo. Aqueles que te rejeitaram vão ter que se lembrar de você e dizer: manda chamar Jefité, porque ele serve para ser um capitão, ele serve para ser líder, ele serve para ser regente, ele serve para ser alguém dentro de casa. Oh, glória! E a Bíblia diz que Gideão, ele vai falar com o anjo e ele vai dizer: ai, meu Senhor, como posso salvar Israel? Aleluia! Se o meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou uma pessoa menos importante na minha família. Aí olha a resposta de Deus para Gideão. Aleluias! Quando Gideão, o anjo vai responder a Gideão, o anjo vai dizer: mas Yahvé afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás o midianita como se fosse um só homem. Aleluia. Contudo, Gideão replicou: se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal. Aleluias. Aleluias. O segredo é a gente pedir sempre o sinal a Deus. Aleluias. Se a gente, em meio a toda a dificuldade que a gente passar, ou em meio a todas as propostas que a gente achar, a gente se prostrar diante de Deus e dizer: eu quero o sinal. Senhor, eu quero o sinal. Se o Senhor é comigo, o Senhor vai me dar o sinal. Aí Gideão disse: Senhor, eu quero o sinal se o Senhor é comigo. E qual sinal? Dá-me o sinal que tu és de fato falando comigo. Não te afasta daqui. Rogo-te que eu volte e traga a minha oferta, e depois diante de ti. E a Bíblia diz que o Senhor respondeu a Gideão: eu esperarei até que volte. Ou seja, a gente sempre pede sinal a Deus, a gente sempre ora a Deus dizendo: confirma minha oração, abre aquela porta, visita aquele lá. Ou seja, é nós dizendo: me dá um sinal, fala comigo, eu não saio daqui se o Senhor não me der o sinal. Aí Deus disse a Gideão: vai, porque eu vou te esperar aqui. Talvez Deus já mandou você ir e você está dizendo: eu vou, mas mesmo assim minhas pernas estão trêmulas, minha fé está pequena, eu não adianta. Aleluia, eu vou, mas não estou acreditando que o milagre vai acontecer. Eu vou, mas eu sei que aquela porta não vai se abrir. É você indo e desconfiando de Deus. Mas nesta noite eu te digo: se você orou, se você pagou o preço, se você consagrou, pediu um sinal, Deus nesta noite fala dizendo: vai, porque eu vou te esperar aqui até que volte. Ou seja, é Deus dizendo: se você for e crer, quando você voltar, eu serei contigo do mesmo jeito. Se você for, a porta vai se abrir, e quando voltar, eu vou estar com você também. Porque mesmo no meio da tempestade, Jesus vai falar contigo e você vai atender. Ou seja, conhecer a voz do Mestre. Aí Gideão pede o sinal e diz: se eu for, e quando eu voltar, o Senhor estiver aqui, este é o sinal. E Deus disse: vai, porque eu vou ficar aqui até que você volte. Aleluia. Deus, Ele não vai desistir de você. Deus, Ele não vai te abandonar. Aleluia. Deus, Ele vai esperar você. Aleluia. E quando você voltar, Ele vai estar no mesmo lugar
aqui agora, irmãos, se imagine nós, se a gente fosse Deus, e Deus fosse o Gideão. Porque Deus disse a Gideão: vai, porque eu vou ficar aqui esperando. E a gente, se a gente estivesse no lugar de Deus e Deus no lugar de Gideão, aplicando na nossa vida o que Jesus disse: eu vou para o meu Pai, preparar-vos um lugar para que aonde eu esteja, estejais vós também. Mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Aí eu pergunto a você nesta noite: será que eu e você está como Deus disse a Gideão: eu vou esperar até que volte? Aleluia. Eu vou ficar aqui na fé, com convicção que Deus vai cumprir com sua promessa. Eu vou ficar esperando até que Ele volte. Ou a gente está dizendo: eu não vou esperar mais, eu não tenho mais paciência, eu não creio mais. Aleluia. Não seja, aleluia, como aqueles que desistiram na fé, mas permaneça, aleluia, fiel, porque Deus disse que vai voltar. Jesus disse que ia preparar-vos o lugar, mas Ele disse também que vai voltar. E eu quero te dizer nesta noite: não desacredite, não desista, permaneça, porque Ele vai voltar. Se Ele voltar, você tem que estar no mesmo lugar, com a mesma fé, a mesma convicção, a mesma fé, a mesma esperança, dizendo: aleluia, bem sei eu que meu Redentor vive e que no fim Ele voltará para buscar a sua igreja. Oh glória, oh glória. Mas o que a gente vê, muitos irmãos, nos últimos dias, é pessoas com o coração turbado, pessoas que não acreditam mais, né, pastora? Aí os discípulos, eles ficaram desse jeito, quando Jesus disse: eu vou para o céu, vou para o meu Pai. Aí os discípulos disseram: Senhor, nós podemos ir contigo? E Jesus disse: não, vocês não podem ir comigo agora. Aleluia. E a Bíblia diz que eles ficaram com o coração turbado. Aí Jesus alegra eles, João 14, e diz: não se turbe o vosso coração. Irmãos, quando a gente vai olhar para o século, para o tempo, o ano que a gente vive, a gente olha muitas pessoas com o coração turbado, desistindo da fé, desistindo de Jesus, trocando Jesus por qualquer coisa, trocando Jesus pelas festas, desacreditando que Jesus não vai voltar mais, desesperançoso, esquecido das promessas, não acredita mais que Cristo vai cumprir com as suas promessas sobre nossas vidas, perdeu a fé, perdeu a esperança, está se afastando da igreja, está se afastando de Deus, está agora fazendo a vontade do mundo, está com o coração turbado. Mas nesta noite, talvez você entrou aqui dizendo: é meu último culto, porque se Deus não falar comigo, eu não volto mais para a igreja, eu não vou cultuar mais, eu não vou cantar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou mais congregar. Mas nesta noite, Deus diz para você: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Se vou preparar-vos lugar, eu voltarei para buscar a minha igreja, para que aonde eu esteja, você vai estar lá também com Jesus. Glória. Jesus aqui está afirmando que o salmista, ele vai dizer no Salmo 46, versículo 4 e 5: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Aleluia. O santuário
vai dizer que Deus tem moradas. O santuário das moradas do Altíssimo. Se ele está falando no plural, ele está dizendo que Deus tem mais de uma morada. Aleluia. Se ele está falando que é das moradas do Altíssimo, ele está dizendo: Deus não tem só uma casa. Ele não tem só uma habitação. Ele tem várias moradas. Aí Jesus disse: vou preparar-vos um lugar. Eu vou preparar-vos um lugar. Aí eu quero te dizer nesta noite: a gente está aqui apenas de passagem. Porque nesta terra eu e você somos peregrinos. Mas lá no céu a gente tem uma morada. Aleluia. Lá na, aleluia, Nova Jerusalém, lá na casa espiritual onde Deus está, onde está a carne física não vai habitar, onde o meu desejo, os seus desejos carnal não vai habitar. Mas quando Jesus raiar nas nuvens, aleluia, nós fomos arrebatados com nossos corpos transformados em um corpo incorruptível. A gente vai fazer parte daquela morada lá no céu celestial. Quando está esperando este dia? Quantos estão esperando este dia? Você é peregrino aqui, porque a sua habitação não é aqui, mas você tem uma morada lá no céu. É lá no céu, é lá no céu de glória. Com glória, com glória. Só basta apenas a gente crer. Aí eu te digo nesta noite: quantos sinais você vai pedir a Deus? Até quando Deus vai ter que falar com você? Até quando Deus vai ter que te confirmar? Gideão, permaneça fiel, porque você é um varão valente e valoroso. E eu tenho mais para te dizer: Deus, Ele é contigo. Amém? Que Deus possa abençoar esta igreja de uma forma especial. Amém. Que Deus abençoe esta igreja, nosso pastor, a todos os irmãos, corpo de obreiro, auxiliar, diáconos. Que Deus o abençoe. E eu te digo nesta noite: invista naquele lugar onde ninguém acredita, porque vai dar certo. Invista onde alguém olha para você e diz: você está doido? Invista, porque se você estiver investindo, Deus, Ele é contigo, Ele vai te abençoar. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos se colocar em pé para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.